Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da TreinaWeb. E no vídeo de hoje nós vamos tirar uma dúvida bem comum, que é a diferença entre os três tipos básicos de display, que são display block, display inline e o display inline block. E a gente vai ser bem objetivo aqui nesse vídeo. Até por isso eu já trouxe aqui uma interface toda pronta só para a gente entender esse exemplo de forma clara e objetiva, que esse é o intuito desse vídeo. Então vamos lá. Para contextualizar, só vou mostrar o que eu tenho aqui já em mãos. Um documento HTML padrão, não troquei nem o idioma, não troquei o title, não fiz nada de visualização, nada de nenhuma personalização nem nada. Só coloquei aqui algumas sections. Dentro dessas sections, eu trouxe 3 elementos de cada um. E esses são os dois primeiros que nós vamos ver aqui, que são o display inline e o display block. No primeiro, nós temos aqui a tag span, representando o display inline, porque por padrão, a tag span ela é um display inline, e a div, que por padrão também é um display block. Então, eu trouxe esses dois blocos. Cada bloco aqui é esse verde no fundo. Então, aqui a gente consegue ver os 3 spans, um do lado do outro, e aqui a gente consegue ver as 3 divs. E vamos dar uma olhada aqui o que eu fiz no CSS, só para contextualizar, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem o que eu fiz. Eu peguei o body aqui, centralizei os elementos aqui dentro, no meio, para ficar bonitinho assim na tela, coloquei uma estilização de cor de fundo, coloquei a cor aqui na section para a gente identificar, adicionei uma borda, enfim, coisas básicas só para visualização. Vamos entrar agora no tema desse vídeo, né? Para a gente aprender a diferença entre esses elementos. Antes de continuar a aula, deixa eu só te falar uma coisa. O conteúdo que você está vendo é só o começo. Para você crescer de fato e virar um programador valorizado, você precisa ir fundo nas tecnologias que eu te mostrei no vídeo. E é exatamente nesse ponto em que podemos te guiar. A TreinaWeb possui a mais completa formação de desenvolvimento web do Brasil, pensada para quem está começando ou já tenha alguma experiência com o desenvolvimento, mesmo que ainda não tenha aquela confiança necessária para iniciar uma carreira na programação. Você vai aprender a desenvolver desde projetos simples e até chegar em projetos práticos completos e únicos. Você vai ver na prática como um programador trabalha no dia a dia, integrando diferentes tecnologias para criar soluções únicas. Outro ponto muito importante que é preciso ser dito aqui é que se você se aplicar, você vai ganhar dinheiro muito rápido, sem ter que ficar esperando anos até começar a procurar o seu primeiro emprego. Com nossos cursos, você irá aprender tudo o que precisa saber para iniciar ou se destacar no mercado, independente do caminho que você escolher na programação. Então não perca mais tempo, faça parte agora da TreinaWeb e torne-se um desenvolvedor capacitado para o mercado de trabalho. Então vamos lá. Primeira diferença clara que a gente tem aqui. Cada um desses elementos do display block ocupa a linha inteira. Em contrapartida do display inline, ele vai ocupar apenas o espaço do seu conteúdo, o espaço necessário para caber o seu conteúdo. Isso é, se o conteúdo for maior, o espaço do span também será maior. E a gente consegue ver isso aqui no DevTools. Eu vou abrir, vou apertar o F12 aqui para a gente acessar essa área de desenvolvedor aqui do navegador. Essa aqui que eu estou acessando é do Google Chrome, mas em todos os navegadores tem o DevTools, né, que é essa ferramenta que a gente consegue visualizar e analisar o nosso front-end, os elementos. Então vamos lá. Eu vou pegar essa ferramenta aqui de seleção e aqui eu quero só dar um ponto aqui importante. Se você tem assinatura na plataforma, tem um curso dedicado ao DevTools para você aprender e melhorar as suas habilidades aqui com essa ferramenta que é tão importante, né? Só esse ponto bem claro aí para deixar. Então, vou pegar essa ferramenta aqui de seleção, né? E vou passar o mouse aqui no exemplo que a gente fez, que é o número 1 e umas letras aleatórias que eu coloquei. Se a gente clica, consegue ver que a largura dele é automática. Isso é por padrão. Porém, ele está selecionado, eu imagino que vocês consigam ver essa parte, ele está selecionado aqui como uma parte azul. Essa parte azul é a largura do conteúdo. Ou seja, ele vai até o comecinho do 1 e o final da letra D. Simples assim. Ou seja, isso corrobora com o exemplo que eu dei. Apenas o espaço necessário para comportar o seu conteúdo. Diferente
do display block. Olha a parte em azul, ele vai até o final, né? Vou colocar o mouse aqui, ele vai até o final. E outro ponto é que ele mostra para a gente exatamente qual é a medida atual, né, desse elemento. Obviamente, se a gente mudar, ele vai mudar também. Ó. Ele vai mudando porque o tamanho da tela está sendo representado aqui e ele vai passar as medidas aqui para a gente. Bom, era esse primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. Essa primeira diferença entre o display block e o display inline. Um ponto aqui muito importante. Esses elementos, nós não podemos alterar as suas medidas. Esse é o segundo ponto aqui, a segunda diferença entre o display block e o display inline. O display inline, nós não mudamos as suas medidas, nós não conseguimos fixar uma medida para ele. Por exemplo, eu vou vir aqui no CSS, eu vou pegar aqui o inline, certo? Vou pegar os spans aqui e vou fazer o seguinte, ó, quero uma largura, o width de 400 pixels, que seja. Ele já está atualizando automático, tá? Mas eu vou atualizar aqui só para a gente confirmar. Bom, ele não mudou nada, continua a mesma coisa. Justamente pelo fato dessa segunda diferença, que é elementos com display inline não são possíveis a manipulação das suas medidas de altura e de largura. Não é possível, tá? Eu vou pegar a ferramenta de seleção de novo, vou clicar em um elemento qualquer, veja que ele fica até mais claro aqui, né? Mas perde até opacidade um pouco, porque tá, de fato, ele não está mudando. Aqui ele está falando que está com 400 pixels de largura, porém ele não está. Se a gente fizer a mesma coisa aqui com o block, ó, vou colocar aqui, ó, ponto, block, e vou falar com as divs. Se eu colocar aqui largura 400 pixels, e agora vamos ver o mesmo exemplo aqui, pegar a ferramenta de seleção, vou vir aqui, veja, ele tem 400 pixels mesmo. Quando eu passo o mouse, ele de fato ele para num ponto, que é o ponto dos 400 pixels. Beleza? Então essa é a segunda diferença. Primeira, tamanho do seu conteúdo, display block, a linha inteira. Ele vai até o final, vai ocupar até o final, independente da quantidade de caractere que tem. Beleza? Segunda, as medidas não podem ser alteradas no display inline. Diferente do display block, a gente tem essa liberdade maior aí de delimitar espaços e tudo mais. Beleza? Último ponto aqui da diferença entre esses elementos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma margem de 10 pixels para cada um. Então, eu vou colocar aqui 10px e vou fazer a mesma coisa aqui com os display block. Então, eu vou colocar aqui margem 10px, 10 pixels para cada lado. Vou até fechar aqui, vou colocar aqui no cantinho de novo. Beleza. O que a gente está vendo aqui? Os elementos em bloco, eles têm um respiro aqui na parte superior. Porque nós colocamos 10 pixels dessa forma, a gente adiciona nos 4 lados, né? Direita, esquerda, em cima e embaixo. Aqui, nos display inline, ele teve essa separação, né? Veja que ele adiciona um espaço entre os elementos, porém, o elemento pai não se adapta aos elementos display inline. Isso significa que todo elemento display inline não propaga suas características para o elemento pai, ele não afeta o elemento pai. Isso pode ser um pouco confuso na hora que a gente está, por exemplo, adicionando algum elemento como elemento de imagem, que é um elemento por padrão display inline. Beleza? Veja que no display block, o elemento pai tenta se adaptar, tanto é que ele fica maior. A parte verde ela aumentou. E aqui, no display inline, a parte verde não aumenta, ele não tenta se adaptar justamente pelo fato de não propagar para o elemento pai, não afetar o elemento pai os elementos por padrão display inline. Beleza? Então essa é a característica básica de diferença entre esses dois elementos. Agora tem, que eu prometi, o display inline block. O que acontece com o display inline block? Eu vou desbloquear aqui, né? Desbloquear não, né? Vou tirar o comentário aqui desse cara. Beleza. Primeira coisa, display inline block vai se comportar muito parecido, se você não fizer nenhuma alteração, com o display inline, tá? Então vamos lá, vamos vir aqui, ó. Ele está como display inline ainda, a gente não alterou. Eu só vou vir aqui, ó, vou chamar a nossa classe display inline, vou falar com todos os spans, certo? E vou trocar o tipo de display. Vou colocar display inline block. Agora sim, ele é um display inline block, beleza? Veja que ele não mudou nada. O elemento é o mesmo, né? Tá igual, se a gente tirar aqui os 10 pixels, ó, do span, veja que eles estão idênticos. De fato, eles sim estão idênticos.
Porém, a diferença do display inline para o display inline block é que no block, né, no display inline block, a gente consegue mexer nas suas medidas. Então, se eu colocar aqui 400 pixels de largura, veja que agora ele vai ter sim 400 pixels de largura. Se eu for lá no DevTools, passar o mouse aqui, veja que ele tem sim a limitação, não fica mais opaco, ele fica tranquilo para a gente utilizar e trabalhar com ele. E se eu vier aqui e adicionar a margem 10 pixels. Veja que sim, o elemento pai ele se adapta aos elementos filhos. Então são essas as diferenças básicas entre esses três tipos primitivos, são os mais básicos de display que os elementos possuem por característica. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.